E aí pessoal, namastê, tudo bem? Hoje, incrivelmente, loucamente, insanamente, vamos falar, pois é, de Big Brother e redes sociais. Então é isso, né? Tudo bem? Vai deixando seu joinha, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se quiser, por favor, curta a nossa página no Facebook, isso, e siga a gente lá no Instagram. Nossa, virei influencer. E falando dessas modernidades de influencer, de vida digital e de mídia digital, hoje eu nem acredito que eu estou fazendo isso, nós vamos comentar um pouquinho Big Brother. Mas antes, eu preciso fazer dois disclaimers, dois preâmbulos. O primeiro é sobre o último vídeo de domingo. Eu vi que vocês gostaram, o pessoal respondeu bastante bem e me pediram referências bibliográficas do que eu tinha falado. Eu vou dar 3, fica aí, calma, já que o vídeo é mais orgânico e mais improvisado, eu peguei mais um livro além dos que eu tinha separado. Eles são os dois que eu falei: Raja Yoga, do Swami Vivekananda. Ele foi republicado agora pelo Advaita Ashrama, que tem sede aqui em São Paulo. O que é religião, do Swami Vivekananda. Esse aqui foi pela Lotus do Saber. E assim como o John, se eu não me engano, comentou, esse livro está esgotado. Essa editora is no more. Essa editora não existe mais. Mas o livro você acha, se eu não me engano, você acha até para baixar. Como ele já não é mais publicado, não tem problema nenhum você baixá-lo. E o outro livro de Swami Vivekananda, que é excelente, toda hora eu recomendo, toda hora eu falo dele, é esse aqui. Tem gente que diz, inclusive, que essa é a obra-prima do Swami. Ih, tá meio amassado aqui. Que é Karma Yoga, o caminho da ação perfeita, da ação virtuosa, o caminho da ação. O segundo disclaimer se você quer aprender meditação, se você quer aprender como restaurar seu equilíbrio e paz interna, se você quer aprender como centralizar, como desenvolver a atenção, afinal de contas, atenção e concentração são como músculos, né? Que quanto mais a gente treina, mais bem desenvolvidos eles ficam. Então, acompanha nossas postagens, nós vamos fazer os vídeos baseados no nosso mais recente livro, Desperte Já, né? A Revolução de Si, Desperte Já. Eu vou comentar os capítulos. E vão ter os cursos aqui pelo Instituto Revolução de Si, os cursos de meditação. Eu era super contra fazer os cursos pela internet, mas eu fui tentando adaptar, e já que é o jeito que as pessoas estão fazendo força para aprender, vamos tentar, né? E nós temos os retiros, e isso é para quem realmente quer aprender meditação e se desenvolver nos benefícios que ela traz. Uma vez que a meditação, para fazer os efeitos mais profundos, precisa que você vá fundo nela. Então nós vamos ter o retiro agora em Nazaré Uniluz, o retiro filosófico agora depois do carnaval, logo na semana do carnaval, né? Sexta, sábado e domingo, depois da quarta-feira de cinzas. E em março tem o retiro Lucidez Plena, que vai ter ao longo do ano algumas edições lá em Nazaré. E se você quiser levar os retiros, as palestras e os workshops de meditação, workshops de poucos dias e tal, para a sua cidade ou para o seu país, se você mora fora do Brasil e quer ajudar esse trabalho a crescer e acha que ele faz bem, entre em contato com a nossa equipe. A outra coisa por favor, ajuda a divulgar esse canal, né? A gente basicamente não ganha nada mesmo fazendo esses vídeos, a gente faz porque gosta e porque sabe que faz bem. Me desculpem a bagunça da biblioteca, os livros ainda não estão organizados depois da mudança, então mais ou menos só. E eu vou mostrar para vocês uma das séries de livros que a gente vai fazer aqui no canal são sobre os livros aqui da biblioteca. Vou reservar um programa, um episódio para cada livro que eu achar importante comentar para vocês. Então divulga esses vídeos, pega o link, copia no teu WhatsApp, manda para teus amigos e é isso. Big Brother Brasil 2020, meu Deus, eu nem imaginei que isso fosse tão longe. Para começo de conversa, Big Brother, para quem não sabe, é um conceito que começa com um cara chamado George Orwell, por causa deste livro aqui, ó. Peraí. Este livro aqui, eu li a primeira vez, foi um dos primeiros livros que eu li em inglês, 1984. Essa aqui é uma edição em português.
Muito bom, ele é muito angustiante, ele fala sobre, ele foi escrito em 1948 e o Orwell faz um exercício sobre uma distopia futurista no qual o mundo estaria dividido entre 3 superpotências, a Eurásia, a Oceania, enfim, uma era regida pelo modo de vida americano, o outro pelo russo, se eu não me engano, e o outro pelo chinês. Tá parecendo um pouco com o que a gente está caminhando, né? Ele conta sobre uma civilização que era vigiada o tempo inteiro, e o Big Brother, o grande irmão, era esse ditador desse mundo distópico onde esse personagem, Winston, vivia. Então esse grande irmão aparecia na teletela, que é a televisão, e assim, parece muito com o nosso lance das câmeras nos celulares, das webcams dos nossos computadores. Assim, o Orwell acertou em cheio assim, sobre a coisa só não é escancarada ditatorialmente, mas a gente está bem parecidos com o nível de vigilância, de insanidade e de paranoia, sobretudo de paranoia a respeito do estado declarado ou não dessas ditaduras. A gente está vivendo um estado de paranoia e de extremismos, né? O pêndulo da história, me parece, agora voltou a balançar para a extrema-direita, para alguns lugares. Tem muita gente flertando com ideias muito perigosas, como o nazismo. Tem muita gente achando que autoritarismo de qualquer tipo, de direita ou de esquerda, é resposta, e nunca é, né? É da covardia moral dos seres e do infantilismo das nossas consciências tentar encontrar respostas simples e fáceis para essa nossa vida que é complexa, profunda e absolutamente diversa. Então é muito comum que a gente no meio das crises encontre respostas fáceis, tente encontrar respostas fáceis para problemas complexos, e essas respostas na verdade simplesmente não existem. Eu vou fazer um vídeo sobre isso e falar sobre como é perigoso esse nosso lado, porque é natural e garantiu a nossa sobrevivência, né? Nosso cérebro gosta de poupar energia, então a gente tenta ir pelos caminhos mais fáceis para aprender as coisas, para formar opinião, para entender o que está acontecendo à nossa volta, e por isso que é tão tentador e confortável e cômodo e gostoso ouvir respostas simples como: a culpa é de fulano de tal, a culpa é de tal partido político, a culpa é de tal pessoa. Nunca é. A nossa vida é extensa demais, complexa demais para que a culpa seja de uma pessoa só ou de um grupo só. A culpa, se é que ela existe, ela está incrustada na nossa invigilância, na nossa ignorância, para todos os lados. E veja, eu não estou defendendo ninguém aqui não, eu estou sendo bem claro de que todo mundo erra, e o nosso problema é selecionar heróis onde eles não existem, e isso nos leva ao Big Brother, o programa. Porque ele começou em 2001 com esse nosso fetichismo de olhar a vida alheia, né? A verdade verdadeira é que o ser humano adora fofoca. Essa é a razão do Big Brother fazer sucesso, né? As pessoas adoram uma fofoca, as pessoas adoram comentar a vida umas das outras, e elas adoram participar das possíveis decisões umas das outras e de se zangar umas com as outras, sem ter que tomar reais decisões em volta disso, sem ter que ser responsáveis de fato por isso. E isso vem desde tempos muito antigos, né? Por exemplo, eu quando estava na escola, já que a gente falou de literatura, vou virar aqui um pouquinho mais pra prateleira. Ai. Acho que assim melhora, um pouquinho melhor. Não. Isso é improviso. A gente falou de literatura no último programa, lembram? E de literatura brasileira. E quando eu estava no ensino médio, a gente aprendeu sobre as canções de escárnio e maldizer. E eu virei para minha professora e perguntei, mas isso que fazia sucesso, né? Que eram aquelas canções que faziam rimas e os trovadores cantavam por aí falando especificamente mal das pessoas. E a minha professora deu risada e falou assim: mas as pessoas adoram fofoca desde sempre, você não sabia? É verdade, desde 1400 e tanto que eram essas canções, e desde muito antes até. Então a gente tem esse fascínio, esse feitiço de olhar para o outro, de participar dos dramas alheios, de se afligir, de se apaixonar pelos dramas alheios sem que a gente tome parte nisso. É por isso que a gente lê tanto romance, ficção, fantasia. É por isso que algumas tradições indianas, como o shivaísmo da Kashmira, diria que nós somos uma grande consciência una e que pensa ao criar o mundo: e se eu fosse muitos? E se eu pudesse experimentar a realidade sob a miríade de inúmeras formas, sobre a face de inúmeros seres? Porque para eles nós somos manifestação de Deus. Então,
Nós somos o Samadhi de Shiva. Shiva, quando se medita no mundo, ele se torna cada um de nós. E quando nós entramos em Samadhi, nós voltamos a ser Shiva. Então a unidade se pensa em muitos, os muitos se pensam em uno. Então, essa ideia de que de longe eu quero experimentar a pulsão do viver. Por isso que a gente tem esse fascínio de olhar a vida do outro, de entender a vida do outro. E de alguma maneira, porque nós somos bem bocós mesmo, porque nós somos bem primitivos mesmo, a gente adora uma fofoca. A gente gosta de olhar para o outro. E eu fiquei embasbacado com essa edição do Big Brother, né? Porque, poxa vida, desde 2001, 19 anos. E eu assisti o primeiro, eu acho. Eu era criança ainda, não tinha idade para ver aquilo, mas eu acompanhei o primeiro de longe, assim, conforme uma criança daquela idade acompanharia. E aquilo sempre me causou uma certa estranheza. Por que eu vou ficar olhando pessoas num aquário, sabe? Numa cela de zoológico? E ao longo dos anos eu vim acompanhando as discussões das pessoas, até porque meus familiares assistiam, até porque amigos meus acompanhavam, e eu nunca me dei a menor importância para isso. De repente, essa edição eles resolveram repaginar e até com um toque de sagacidade e perspicácia colocaram os influenciadores digitais. Bom, as pessoas que estão espantadas e decepcionadas, eu nem estou acompanhando nada, mas eu de longe fiquei sabendo que tinha gente do Instagram, tinha gente das outras redes sociais que eventualmente faziam um vídeo, sei lá, de maquiagem, vídeos curtos, acho que era Boca Vermelha, o nome da menina. Rosa, esse. Eu juro que eu não acompanho, não tem por que mentir sobre isso, eu realmente não sei do que está rolando. A única pessoa que eu sei quem é lá é o Pyong Lee, porque eu acompanhava eu acompanho a transição dele, né, de youtuber adolescente para hipnólogo de autoajuda, tá fazendo bem para algumas pessoas, então acho que é positivo em algum grau. E eu comecei a olhar para aquilo e falei, nossa, mas é a fórmula do desastre, né? Você coloca pessoas ali que são influenciadores digitais que fazem vídeos de poucos minutos ao longo da semana e de repente eles vão ser expostos num grau super profundo e as pessoas eventualmente vão descobrir que eles não são nada daquilo que eles imaginavam. Mas não é a fórmula do desastre, né? Na verdade, é a fórmula do sucesso, e os executivos da Globo que pensaram nisso foram geniais. O que me espantou sobre essa edição do Big Brother, o que me espanta ainda, é ver um monte de gente na internet e fora dela que se dizia muito culta para acompanhar Big Brother, que se dizia muito culta para assistir TV, assistindo, participando e votando. E isso me chamou a atenção pelo seguinte: onde é que foi parar todos esses princípios de eu acho isso um absurdo? Agora a justificativa, por exemplo, desses youtubers que têm uns canais mais cabeças e tal, e estão comentando sobre isso ah não, mas eu estou olhando para estudar o comportamento humano. Querido, você não está fazendo psicologia. E se tivesse, você saberia que esse não é um laboratório fidedigno para estudar o comportamento humano, porque ali existe o que a gente em ciência chamaria de viés de confirmação, né? Acho que é, nesse caso. É um ambiente que não é um ambiente controlado demais para que a experiência científica, seja ela de psicologia ou de psicanálise ou do que fosse autêntica, porque você não sabe em que profundidade esse negócio é combinado ou não, você não sabe em que profundidade essas pessoas estão combinando as coisas ou não antes de entrar lá, mas porque estando lá tudo, a gente filma 24 horas por dia, tudo bem, mas, tem tantas formas disso ser fraudado, sabe? Então você não sabe. É um ambiente estranho. Você, para avaliar psicologicamente alguém, e olha, eu nem sou psicólogo, os profissionais da área me ajudem aí, você tem que colocar a pessoa no dia a dia, na vida normal dela, não num zoológico. É claro que em confinamento as pessoas vão agir de forma estranha, esquisita, pior. É o mesmo princípio do animal selvagem. Se você prende ele, é claro que ele vai se tornar mais violento, é claro que ele vai ficar agressivo. E a mesma coisa acontece com o ser humano. Então esse povo que vem com essa conversa de que eu tô assistindo para entender como o ser humano funciona, mentira, você tá assistindo porque todo mundo tá assistindo, você tá assistindo porque você curte a fofoca. E é tão absurdo, porque assim, eu acompanhava isso pelo Twitter, né, olha só, olha eu fazendo minha própria dose de veneno diário. Eu usava o Twitter para acompanhar as notícias do Brasil e do mundo e vendo só a desgraça pra lá e pra cá. De repente o Twitter ficou tomado de Big Brother, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu fiquei chocado de ver como é que as pessoas estão dando importância pra isso. Nossa, é impressionante. E algumas das discussões ali, tá, beleza, vocês estão discutindo machismo, vocês estão discutindo assédio, mas espera aí, eu acabei de ver no mesmo Twitter o vídeo de uma menina denunciando um motorista de Uber, a menina menor de idade, e o cara dando em cima dela descaradamente, assim, dando em cima não, assediando mesmo.
Isso pra mim é um caso de se discutir assédio muito mais terrível do que dentro do contexto ali do Big Brother, que é feito pra chamar nossa atenção, pra nos indignar, etc e tal. Vamos falar da vida real. A coisa toda tá, eu tô assistindo Big Brother pra estudar o ser humano. De novo é mentira. E se você quer mesmo estudar o ser humano, faz como esses caras desses livros aqui, ó. Aqui tem filosofia, tem Kant, tem esses caras, tem meditadores. Desde a filosofia ocidental mais clássica, dos gregos, passando pros romanos e os medievalistas e depois os alemães e franceses, até mesmo os contempladores, né? Dentro da tradição sufi, da tradição yogi, da tradição taoísta, todos eles que conseguiram entender bem o ser humano fizeram profundos momentos de silêncio e introspecção, nos quais eles eram capazes de calar todas as vozes dissonantes de seus corações e adentrar um reino de paz, segurança, tranquilidade, autonomia, no qual eles conseguissem responder: quem sou eu? E a partir desse quem sou eu, eles teriam condições, e tiveram, de responder quem é o outro, de dar respostas factíveis, lúcidas, eficientes e profundas sobre como é que eu ajudo o mundo em que eu estou, sobre por que é que a gente sofre, sobre por que é que você está sofrendo esse tipo de sofrimento em detrimento de um outro, qual é o caminho para a sua felicidade em detrimento de uma outra pessoa. Não há grande mestre ou grande nome da humanidade que de fato deu respostas significativas sobre nós, que passou o dia olhando fofoca, que passou o dia discutindo a vida alheia. Alguns desses vídeos que a galera estava comentando no Twitter, e alguns desses comentadores, dessas personalidades, desses jornalistas ditos inteligentes, eram sobre como as pessoas estavam cozinhando arroz. E eu olhei pra Patrícia e falei: meu Deus, é isso mesmo que as pessoas estão discutindo? É sério? E é muito doido, porque veja, nós todos somos, em essência, se não somos vigilantes, bastante primitivos. Nós somos bem primitivos mesmo. E se a gente não toma cuidado, mesmo você que se acha um inteligentão, que lê trocentos livros e tudo mais, se você entra nessa espiral da internet, que parece mais a espiral de um vaso sanitário, de uma descarga, você começa a mimetizar essa loucura. Eu vi jornalistas renomados, por causa dessa briga política maluca, fazendo enquetes que não fazem o menor sentido. Por exemplo, acho que Noblar, um dos repórteres aí consagrados da Veja. O cara tem uma carreira muito longa. Isso tudo tem a ver com Big Brother, porque tem a ver com a qualidade dos assuntos que a gente avalia. E aí ele fez uma enquete assim: o que você acha? Que um presidente da República pode fazer uma banana para um jornalista? A resposta óbvia é não! Não é legal, não faz parte do decoro do cargo. E você está querendo ouvir o quê? Que as pessoas são piores do que a gente imagina? Porque a maior parte das pessoas respondeu: sim, tá certo, o presidente tem que fazer isso. Gente, seja o Bolsonaro, o Lula, o Papa, ninguém em sã consciência tem que coadunar com um comportamento grosseiro. Porque de pouco em pouco, na medida em que a gente vai normalizando, né, tornando normal, e a partir disso normatizando a barbárie e a grosseria, ela vai em escala se tornando cada vez pior. Se você vai tornando ela normal, ela passa a ser norma. E se ela passa a ser norma, ela passa a se tornar cada vez mais intensa. Então a resposta óbvia da enquete desse cara era: não, o presidente não deve fazer isso. Mas a maioria respondeu sim, porque dizem que ele é de direita. Quem é de direita diz que ele é de esquerda. Quem é de esquerda diz que ele é de direita. E no fim não faz a menor diferença, né? A gente basear as pessoas pelos rótulos que a gente dá pra elas é tão pobre. Mas o cara é um jornalista consagrado, dito inteligente, e tá fazendo uma enquete dessa a troco do quê? Pra ouvir a resposta que você não queria ouvir? Porque assim, que as pessoas estão mais ignorantes, de uma forma geral, porque elas estão mais inflamadas, porque elas querem discutir bobagem e porque elas querem discutir o raio do arroz do Big Brother, isso a gente já sabe. Você não precisa mesmo fazer enquete pra isso. Desculpem a moto, o estúdio daqui a pouco fica pronto. Então a parada aqui toda, voltando à história do Big Brother, eu sei que eu fui lá pro Twitter, lá pro Noblar, mas assim, a gente precisa sofisticar a qualidade das nossas respostas, das nossas perguntas e das nossas interações. Todo esse vídeo sobre o Big Brother foi porque eu fiquei consternado de ver gente inteligente. A Nilce, por exemplo, poxa vida, né, lá do Cadê a Chave? Eu fiquei olhando e falei assim: gente, mas ela assiste Big Brother, né?
Que estranho, né? Eu não tô julgando, eu não tô sendo a velha chata que tá falando, ai, você não deve assistir isso ou aquilo. Assiste, mas não leve a sério. Pelo amor de Deus, usa aquilo para desligar teu cérebro, porque se você não desliga ao assisti-lo e automaticamente faz um recorte dizendo assim, não, agora eu estou assistindo bobagem porque eu quero assistir bobagem. Como quando eu tô assistindo Rick and Morty, porque apesar de ser, Rick and Morty é milhões de anos-luz mais inteligente do que Big Brother, ele é pesado. Então eu desligo o meu cérebro, eu falo, não, agora eu vou assistir Family Guy, por exemplo. Eu não levo aquilo a sério. Então, ou você desliga teu cérebro quando você se propõe a assistir uma barbárie dessas, uma imbecilidade dessas, ou eles desligam pra você. E na hora que eles desligam, eles te manipulam como bem entendem, né? Então, para que você não seja manipulado, aprenda a fazer direito às perguntas e aprenda a responder direito às perguntas da vida, né? Faça perguntas com mais qualidade, dê respostas com mais qualidade. E como é que a gente principia isso? De novo, vamos voltar aos mestres. Se você quer entender o ser humano, se você quer entender a si mesmo, se você quer entender melhor o mundo em que você vive, vá mais fundo. Leitura é um excelente meio, né? De novo, Padre Antônio Vieira, os livros desses nossos mestres mudos. Cria repertório. Segundo, silencia. Esse mundo nosso, com essa quantidade obscena de conteúdos, a gente não foi feito para isso, a gente não dá conta disso. Então silencia, faça um jejum midiático, faça um jejum de barulhos, de cacofonias. Volta um momento que seja do teu dia para introspecção. Uma qualificada, profunda e séria introspecção que dê para o teu dia uma pureza, uma grandeza maior, para que você dê espaço para que simplesmente a sua respiração volte a te maravilhar e te encher de energia e de graça. Se você quer entender o ser humano de verdade, volta a olhar para dentro e não para fora. Não procure nas milhares de câmeras do Big Brother a resposta sobre o comportamento humano. Olhe para dentro, olhe para você. E se você quer saber sobre um Big Brother que tem muito mais a ensinar, leia George Orwell, especialmente nesses nossos tempos fraturados, como diria o Eric Hobsbawm, e são necessárias leituras como essa, ou como essa aqui, A Revolução dos Bichos, também do Orwell, para que a gente consiga ter um pouquinho mais de clareza sobre o que acontece no nosso mundo. Vá meditar, reflete sobre quem é você, se pergunte diariamente, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, ao invés de ir atrás das múltiplas câmeras do Big Brother, e aí você vai parar de se importar com a boca vermelha, rosa, azul, amarela, colorida e com o arroz que eles fazem. Namaskaram.